a todos que estão nos assistindo. Voltamos à nossa live. Meu nome é Eduardo Costa, sou formador em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica e nós estaremos abordando nessa live educação e transdisciplinaridade. A formação em educação transpsicomotora, ela tem exatamente como base a transdisciplinaridade, o pensamento complexo, assim como a formação em clínica transpsicomotora também. E já que nós estamos vivendo um momento tão delicado ligado à educação, nós convidamos uma profissional maravilhosa, a professora doutora Patrícia Lima Verde, para estar conosco dialogando um pouco sobre essas agruras e angústias que os educadores estão vivendo e o que é realmente importante na perspectiva da educação transdisciplinar para que nós, enfim, possamos agir numa direção positiva para nossas crianças. Eu vou ver se ela já está conectada. Acredito que agora ela tem entrado pela Escola Vila. Então vamos convidar pela Escola Vila. Porque aqui não está aparecendo a pedagogia ecossistêmica. Então vamos tentar aqui. Vamos ver. Olá, querida, bem-vinda. Tudo bom, Eduardo? Tudo em ordem, melhor agora. Estava com saudade. Quanto tempo não nos Há vemos, muito tempo, não né? é? Uns aninhos. É verdade. Deixa eu então fazer a sua apresentação formal. Já falei que nós vamos conversar um pouco sobre educação e transdisciplinaridade, né, que é o centro da formação que eu Sim. ministro, e especialmente no foco das angústias, né, dos educadores e dos pais com relação a esse momento que a gente está passando e o que é realmente importante que a educação possa estar realizando. Patrícia Lima Verde é bióloga, mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em educação pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente desenvolve pós-doutorado na UFRN com a querida e amada professora doutora Conceição Almeida, com estágio no Instituto Matrística no Chile, com também o amado Humberto Maturana, professora efetiva da Universidade Estadual do Ceará, professora do mestrado profissional em rede em ensino de biologia, Prof.Bio, da UES, coordenadora do projeto de pesquisa TECER, Transdisciplinaridade e Ecologia dos Saberes, Currículo, Educação e Resistência, da UES, membro do grupo de estudos da complexidade da UFRN, membro do grupo de pesquisa Ecologia dos Saberes, Transdisciplinaridade e Educação, EcoTransD, do CNPq, colaborando na linha de pesquisa Currículo Ecossistêmico, investigadora nas áreas de educação com ênfase em currículo, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo e etnocurrículos, biologia do conhecer, biologia cultural, transdisciplinaridade, pensamento complexo e educação ambiental. E eu acrescentaria que é uma pessoa maravilhosa. Então vamos usufruir desse nosso momento, que é um momento curtinho, vamos ter 40 minutos, basicamente, para a gente conversar, mas já dá para a gente começar, pelo menos, esse papo. Queria situar as pessoas, né, de como eu conheci você, Sim, sim. através de uma visita à Escola Vila, né, escola fundada por sua mãe, Fátima Lima Verde, em 1981, não é isso? Isso. Há 39 anos atrás, e eu fiquei realmente apaixonado porque nós sabemos de algumas iniciativas transdisciplinares, né, no Brasil, mas eu particularmente considero a Escola Vila a única escola verdadeiramente transdisciplinar do nosso país. Então é uma honra ter você aqui conosco, Nossa. conversando um pouco sobre esse tema da educação e da transdisciplinaridade. Eu queria começar, Patrícia, te perguntando exatamente um pouco sobre esse lugar, né? Esse lugar de fala que você traz, né? Com esse currículo maravilhoso. Quer dizer, para você, o que é transdisciplinaridade e o que é educação ecossistêmica ou pedagogia ecossistêmica?
Bom, Eduardo, primeiro eu queria demonstrar assim a minha gratidão, né, pelo convite. É sempre muito bom conversar com você. Para mim é muito gratificante, né, ter uma interlocução sobre transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade tão necessária, né, para que a gente consiga andar em um mundo incerto, em um mundo que a gente não tem como prever, né, de longo alcance, hoje em dia nem de pequeno alcance, né, o que é que vai acontecer. Sim, para mim, essa sua declaração de que a Escola Vila ela é uma escola legitimamente transdisciplinar, essa declaração para mim ela é fenomenal, né? Principalmente vinda de uma pessoa como você, um pesquisador da transdisciplinaridade, não só um pesquisador, como um fazedor, né, da transdisciplinaridade. Então, assim, eu fico muito honrada de saber da sua opinião sobre a Escola Vila, né? E, assim, eu realmente acho que esse é um momento que a gente deve pensar a transdisciplinaridade, né? A transdisciplinaridade, para mim, ela é um pensamento, ela é uma lógica de processamento, né, do pensamento. Agora, de que forma, né? O que é esse pensamento? Esse pensamento é o ser, é como ser, é o agir, são as emoções, né? Então não é um pensamento meramente cognitivo, ele é um pensamento integrado com o ser humano, né? O ser como um todo. Então, a transdisciplinaridade é uma lógica, né, de ação, uma lógica de conversação, é uma lógica de pensamento, é uma lógica de emoção que nos toca, que nos aproxima mais do que nos distancia e nos distingue, né? Então, eu acho que se a gente for falar de paradigma, eu considero que a transdisciplinaridade e o pensamento complexo, eles são os alicerces de um novo paradigma, né? Que, de certa forma, expande, né, um paradigma da ordenação, da dicotomia, da classificação, da hiperespecialização, né? E nessa que parte de uma cisão entre mente e corpo, como se essas duas entidades fossem separadas, né? Então, a transdisciplinaridade e o pensamento complexo vem no sentido de mostrar que não é bem assim, que isso não está separado, que não existe separação entre mente e corpo, entre o dentro e o fora, entre eu e o outro, né? Que somos interdependentes, na verdade, que tudo está interligado, né? E que a gente percebendo essas interligações é que a gente consegue, né, compreender hoje um mundo, né, que está, de certa forma, colhendo frutos de opções dessa separatividade, né? A separação entre a pessoa, o ser humano e a natureza, a separação entre os seres humanos entre si, né? Essa desigualdade social que existe no mundo, que é totalmente sem nenhum tipo de justificativa, né? Não há justificativa para essa desigualdade social, para essa separação entre as pessoas e para essa separatividade predatória entre ser humano e natureza, né? Não há nenhuma justificativa plausível para isso, né? Então, a educação ela vem como uma forma de de se propor, né, uma certa formação para um novo tipo de ser e fazer no mundo, né?
um novo tipo de pensar, um novo tipo de sentir, um novo tipo de agir no mundo, né? E aí vem a ideia da transdisciplinaridade e da complexidade junto com a educação, né? É daí que vem a semente da Escola Vila e da pedagogia ecosistêmica, né? A pedagogia ecosistêmica, que é outra pergunta que você tinha perguntado, né? Ela brota, né, da prática da Escola Vila, né, e floresce permeando outros alicerces escolares em outras escolas. Então, essa ideia, ela se propagou e hoje a gente tem algumas escolas em em outros estados que também acreditam, né, que a educação tem esse potencial, né, de formar pessoas que veem, que percebam o mundo para além dessas separações que são meramente construções, né, construções mentais, que a gente pode reconstruí-las e ressignificá-las, né? Sim, nesses tempos de pandemia, nós temos tido algumas manifestações do nosso querido Edgar Morin, né, que mostram bastante sobre esse lugar do enfrentamento das incertezas e de como a gente estava navegando esse nosso planeta, né, de uma maneira bastante destrutiva e distanciada das reais necessidades do humano, né? Então, o que me encantou realmente na Escola Vila foi perceber a potência desse trabalho, né, verdadeiramente de educação, né, desenvolvimento de potenciais, nesse sentido, né, de que a criança e o jovem possam ter um outro olhar, uma outra lógica, como você colocou, né, muito mais da religação, muito mais do respeito, né, pela diferença, do que infelizmente a gente vê aí na sua maioria, né? Isso. É, É. a Escola Vila nasce uma escola de educação infantil, não é isso? E 9 anos depois acrescenta o fundamental, então há 30 anos já tem todo o ciclo, né? Uhum. E a gente vem assistindo, nesse momento de pandemia, uma grande crise, né, dos profissionais da educação e das instituições, frente às necessidades da criança pequena, por exemplo, vamos começar pela educação infantil, e as possibilidades online, né? Então, com a experiência que você tem, com todo esse olhar maravilhoso, como é que você vê essa situação? Como é que vocês estão praticando isso na Escola Vila, Uhum. né, para que a gente possa dar uma ajuda às pessoas que estão meio sem norte em relação a isso e às vezes se perdendo um pouco com a questão de conteúdos ou de aceleração, de alguma coisa, mesmo aqueles que têm um olhar mais de vanguarda, né, mais preocupado, mas com a exigência dos pais. Como é que você tem lidado com essa situação? Como é que você pode sugerir, né, algum olhar que possa ajudar essas pessoas, né? Uhum. Eduardo, é muito interessante a sua pergunta, né? Porque nesse momento, né, que é um momento de isolamento, né, social, onde as escolas estão fechadas, né, há uma pressão muito grande e essa pressão vem, infelizmente, né, ela vem também de setores econômicos, né? Então, se a gente não olhar para a questão mais crítica, né, de onde que vem toda essa pressão, por que até o próprio Conselho Nacional, né, de Educação está insinuando que as escolas deveriam aderir à educação infantil ou à educação à distância, desde a educação infantil, ensino fundamental. Então, há insinuações, embora, né, eles deixem assim um pouco também aberto, né, para a possibilidade de reposição mesmo de aula presencial, né? Então você vê que essas insinuações, elas são num parecer que eles estão aí escrevendo,
de 14 páginas, eles escrevem meia página para enfatizar a ideia de reposição presencial, né? E, em contrapartida, eles escrevem muito sobre a questão da educação à distância. Então, há apelos, sim, de ordem econômica, mercadológicos. A gente sabe que hoje existem grandes empresas multinacionais habitando hoje aqui o Brasil, né? Por exemplo, a Fundação Santillana, por exemplo, LM, SM, e aí você vê algumas empresas mesmo, né, corporações, na verdade, que chegaram com tudo dentro da realidade do Brasil, né, e monopolizando, por exemplo, as editoras de livros didáticos, né, a formação de professores. Então, a gente tem Instituto Lehman, Instituto Ayrton Senna, são várias entidades, né, que estão agora tentando entrar nesse mercado que hoje é o mercado de livros didáticos. E, ao mesmo tempo, existe esse apelo também em relação à educação à distância, né, que, de certa forma, é um outro mercado que ainda está iniciando aqui no Brasil. Então, assim, a gente não deve dizer, não, educação à distância é nociva. Não. Inclusive, eu já trabalhei com educação à distância, né? No ensino superior eu acho que ela cabe perfeitamente, mas ela não é de forma nenhuma algo que possa substituir a interação real entre pessoas, né? E a gente nota que numa educação que se pretende ser uma educação ecossistêmica, que se pretende ser uma educação construtivista, real, sem ser só da boca para fora, a gente precisa, né, olhar para essas orientações governamentais de uma forma reflexiva, né, e ver realmente o que a gente quer dentro de tudo isso, não ficasse apenas sendo levado, né, pelas indicações e pelas pressões que estão acontecendo atualmente, né? A utilização de novas tecnologias como ferramenta didática pelo professor, isso a gente apoia integralmente, porque as novas tecnologias, sim, devem entrar no cotidiano das crianças, né? Elas devem aprender a fazer lives, né? Elas devem aprender a postar em blog, a expressar suas ideias para o mundo inteiro, né? Isso é super sadio e necessário hoje em dia. Mas dentro de um roteiro planejado, né? Dentro de o professor sendo formado para utilizar essas ferramentas de uma forma não meramente reprodutora e para memorização, né? Então, a ideia não é apenas memorizar assuntos, e sim realmente ter uma aprendizagem significativa, né, por parte dos alunos. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre essas indicações, para que a gente não fique propagando, né, que a nossa escola ela é de ponta porque oferece EAD para as crianças, né? E aí você vê o desespero de famílias que estão atordoadas dentro de uma situação de pandemia, onde você fica estressado com o próprio contexto, você tem familiares idosos, você se preocupa com eles e ainda você tem que administrar, né, o ensino dos seus filhos, o ensino das crianças da sua casa, né, que é muitas vezes de uma forma improvisada e pouco planejada, né? Então, a gente vê algumas medidas de algumas escolas que chega a ser desumano, né? Então, a gente escuta relatos de algumas escolas em que
as famílias estão realmente sendo pressionadas e estão se sentindo muito estressadas por causa disso, né? E aí um momento em que poderia se incentivar relações, né? Dentro de casa, porque estamos todos juntos, né? Acaba sendo mais um ponto de estresse, né? Então, por exemplo, na escola Vila, a gente não está fazendo aulas online, sim encontros online, onde a gente vai juntos promover ações na cozinha, né, promover ações com a família inteira, atividades que a gente possa fazer com que essa interação ocorra, as conversações entre os alunos ocorram. Então, os alunos se encontram e conversam e fazem atividades em grupo, né? Isso tudo sem contar como carga horária exigida, e sim pelo fato da gente querer oportunizar essa interação entre eles da mesma turma. Então, os professores, né, as professoras manterem esse contato, né, com os seus alunos, né, que hoje a gente precisa tentar se aproximar, já que a gente está todo mundo isolado. Então, nesse aspecto, a gente está promovendo encontros que não estão sendo cobrados presença, que não estão sendo cobradas demandas para as famílias, e sim tentar promover essa aproximação entre as pessoas, entre as crianças, que elas sentem falta, né? Com certeza, com certeza. E aí está a essência, né, do olhar transdisciplinar, né? Quer dizer, essa possibilidade de não reduzir o ser humano a uma função ou a uma questão, seja ela cognitiva, afetiva, né? Quer dizer, entender mesmo esses complexos, né, que somos cada um de nós, e poder acolher nesse momento aquilo que é mais precioso, né? Já que estamos realmente vivendo todos essa situação, é a possibilidade de uma relação que nos últimos tempos estava muito difícil, né? Há famílias que muitas vezes deixam a criança dormindo e chegam com ela dormindo em casa, né? E hoje tem a possibilidade de estar no cotidiano das relações e percebendo, e ouso dizer, até conhecendo melhor o seu próprio filho, né? Mas isso tem levado a muitas angústias, porque de alguma forma nós também recebemos uma cobrança e uma carga muito forte com relação aos conteúdos, né? Os pais muitas vezes se sentem pais desatentos ou maus pais se eles não fazem com que o sujeito possa ter um lugar no mercado, possa ter uma evolução no sentido da progressão, né, na escola. Então, isso vem gerando também, além dessas famílias que vivem um certo incômodo, né, nessas cobranças a mais, porque isso, no momento do confinamento, você tem uma série de outras tarefas que você acabam se sobrepondo, né? Então existem essas famílias que estão um pouco se sentindo muito sobrecarregadas, e existem outras que estão exigindo da instituição escolar, até com ameaças, né, no sentido de retirar a criança da escola, que a escola forneça conteúdos, que ela forneça. É claro que não existe receita mágica para isso, mas acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, como as famílias podem olhar o desenvolvimento infantil de uma maneira transdisciplinar e, com isso, poder se tranquilizar um pouco com relação a essa questão dos conteúdos e entender o lugar da escola não só como um lugar de produção de conteúdos, né, mas de relação humana, de aprendizado sobre a vida, né, de exercício mesmo, como você falou, da criação, né, por isso a utilização das ferramentas. Como é que a gente poderia estar trazendo alguns pontos de reflexão para as famílias que, de alguma maneira, se sentem lesadas, né, quando a escola não oferece um material
denso em relação a... Aí já não tanto mais na educação infantil, mas mais no ensino fundamental. E uma outra questão é assim, há pais que estão muito impactados, né, com crianças bem pequenas, de 1 a 3 anos, mais ou menos, com relação às demandas dessas crianças, né? Não sabendo como lidar com essas demandas, algumas um pouco agitadas, né, por conta do confinamento. Como é que você tem enfrentado isso na Escola Vila? Como é que você vê essas duas situações? Uhum. É, essa questão lá na Escola Vila, né, a gente já tem uma busca, né, a família que busca a Escola Vila, ela já é uma família que já sabe o posicionamento, né, da escola e da pedagogia ecossistêmica. Então, a gente tem o apoio, né, da maior parte dos pais, a grande maioria, os pais, eles são bem atentos, eles são bem vinculados mesmo a essa questão. Os professores também. Então, a gente já tem aí uma construção, uma semeadura, né, que foi conquistada ao longo de todos esses anos da escola, né? A pedagogia ecossistêmica, ela enxerga a escola, né, como um microsistema que se acopla a vários outros sistemas, né, formando um ecossistema maior. Então, todas essas questões que a gente trabalha na escola, ela acaba afetando mesmo as relações dentro da família de cada aluno, né? E essa família vai também fazendo parte desse sistema e se relacionando de alguma forma com a escola e leva para além, inclusive, né? Por exemplo, pais que levam para o ambiente de trabalho, um cuidado maior com a reciclagem, por exemplo, já não utilizam o copo plástico do trabalho, já leva a sua própria garrafinha, então, desde pequenas coisinhas que vão fazendo com que essa coisa se expanda, né? Então, essas relações entre os diferentes sistemas, elas vão se fortificando. Ao mesmo tempo que as famílias fortificam a vila, né? A vila também vai fundamentando algo que elas também buscam, né, de identidade mesmo, de estar junto, e aí elas se sentem seguras, né? Então, assim, o que é que a gente pode falar em relação a essas famílias que você comentou? Por exemplo, famílias que ficam angustiadas, querendo que a escola adote, né, a educação à distância. Na Escola Vila, foi feita um levantamento, por exemplo, da reposição de aulas, né? Se voltasse em maio, se voltasse em junho, se voltasse em julho, né? E já foi inclusive divulgado para os pais. Então, é possível fazer reposição de aulas, né? No período mesmo presencial, né? E se a gente for colocar aulas em 2 turnos, a gente ainda pode expandir essa previsão para retorno em agosto ou setembro, né? Então, é possível. A questão é se a escola está disposta e se é de interesse da escola se afirmar nesse sentido. No caso da Escola Vila, né, a gente nunca se apartou das novas tecnologias. Então, todos eles trabalham no Moodle, que é uma plataforma de educação à distância. Então, toda a pedagogia ecossistêmica, os alunos já têm acesso a essa plataforma de educação à distância, que poderia ser utilizada para a EAD, se a gente quisesse implementar. Mas a nossa intenção com essa plataforma é acrescentar mais conteúdo e dados e mais atividades para a relação real, presencial, né? Então, é uma expansão disso e não uma substituição, né? A gente não pode, na escola, não se pretende na Escola Vila, né, substituir a interação virtual pela relação presencial,
né, pelo calor humano, né? A gente já está muito apartado de tudo. A gente precisa perceber que as relações, né, entre as pessoas, as relações com a natureza, as relações de você consigo mesmo, essas relações é que são a chave para a gente mudar, né, fazer o shift, né, a mudança paradigmática, reformar o pensamento, está na contemplação e na valorização das relações, reconhecer a nossa interdependência. Nós não somos seres independentes de forma nenhuma. Você vê que no final do ano passado, no início desse ano, uma pessoa pegou um vírus lá na China, que é do outro lado do mundo. E hoje nós estamos com esse mesmo vírus, que foi transmitido de alguma forma entre pessoas. Esse vírus não é etéreo, não vem pelo celular ou pelo computador. Ele é matéria. Esse vírus é matéria que entrou no corpo de alguém e que se transmitiu pelo contato com outras pessoas até chegar aqui. Ou seja, nós estamos interligados. Se a gente é capaz de transmitir esse vírus pelo contato, por que a gente não pode transmitir uma nova forma de ver o mundo e de agir no mundo, né? Então, o contato ele é a chave, a relação, né, entre as pessoas é a chave, entre as pessoas e a natureza. Isso é que é a chave. A partir dessa percepção, né, é que a gente enxerga, então, a interdependência entre todos os seres desse grande organismo que é o planeta Terra. Com certeza, acho que essa tomada de consciência acaba por favorecer que a gente utilize esse tempo, né, para transformar, né? Temos assistido algumas correntes que se contrapõem, né, no sentido do que virá depois dessa pandemia, né? Mas dentro de um desejo transdisciplinar é que venha uma nova ordem, né, que venha uma possibilidade da reforma efetiva do pensamento, né? Já que as violências contra a natureza, que são violências contra nós mesmos, né, geraram tudo isso, né? A falta de respeito com o outro, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com o nível de saneamento básico ínfimo que nós temos aqui, quer dizer, o episódio das águas, né, da SEDAI contaminadas, quer dizer, uma falta de respeito realmente total, tanto com a natureza quanto com os seres humanos, né? Uhum, E sobre o aspecto das crianças pequenas, uhum. você tem recebido dos pais da educação infantil essa queixa, essa preocupação, ou mesmo de outras escolas que você tenha contato, você tem percebido, porque realmente na Escola Vila existe esse vínculo, como você colocou, essa relação de confiança e também um olhar já diferenciado. Mas você tem escutado falar dos seus alunos, dos seus contatos, sobre esse fenômeno, porque isso já chegou para mim de várias formas, né? De que as crianças bem pequenas estariam trazendo uma agitação e demandas que os pais não estariam conseguindo lidar, Uhum. né, nesse momento. Eduardo, a gente sabe que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que rege toda a educação do país, né, ela fala assim, que em relação à educação à distância, né, ela é indicada no ensino superior, né? Mas dentro de toda uma normativa específica que não substitui plenamente, né, a interação. Por exemplo, é necessário mesmo no âmbito da educação superior, do ensino superior, é necessário ter uma porcentagem de carga horária presencial, né? Que a maioria dos polos, né? E aí o ambiente já não é mais nem chamado de ambiente educativo, se chama polos. Então a maioria dos polos, né, recebem para avaliação as pessoas, né?
mas poderia ser utilizado para aulas presenciais, interação, né? Mas no caso, as IES, até agora eu nunca vi nenhuma IES preocupada com esse aspecto, né? Quando a gente vai falar de ensino médio, né, eles já estão, inclusive, fazendo as normativas de ampliação da carga horária à distância, né? Então, eles estão tentando viabilizar aí uma carga horária à distância ampliada para o ensino médio. Com relação ao ensino fundamental, né, eles falam que em caso de calamidade e situações emergenciais, é possível se trabalhar com educação à distância no ensino fundamental, mas não é aconselhável. E no caso da educação infantil, nem nesse aspecto é comentado, né? Então, a educação infantil, eles falam que não é indicado mesmo a educação à distância para crianças pequenas, né? No ensino fundamental, eles dizem que não é indicado, mas pode vir a ser adotado em caso de situações emergenciais, né? Que é agora. Então, como é que eu vejo isso, né? Com relação às crianças pequenas, né? Não há como a gente pensar numa contabilização desses encontros online como aula, né? A gente vê, por exemplo, crianças do sensório motor, né, que não tem como você fazer atividades sensório-motoras à distância. Como que você vai fazer isso, né? Você é capaz de fazer com os maiores aula de yoga, aula de respiração, de meditação, alguma coisa desse tipo, mas com as crianças pequenas isso já se torna inviável, né? E é o estágio de desenvolvimento deles, né? Eles estão precisando trabalhar a motricidade mais do que qualquer outra coisa. Então não adianta eles assistirem vídeos. A Organização Mundial da Saúde já colocou um alerta antes da pandemia, bem antes, há uns anos atrás, sobre a importância da gente limitar o número de telas para as crianças pequenas, né? Então, se a gente está hoje numa situação de pandemia, né, e aí você propõe atividades à distância para crianças pequenas, no meu modo de ver, e aí eu puxo para o meu âmbito particular, eu acho que isso é um apelo mercadológico totalmente. Então, há aí uma confusão, né? É claro, as escolas são responsáveis por manter seu quadro docente, as escolas precisam pagar, né, todos os custos, né, relacionados a isso, né? Mas por que não pensar na reposição de aulas presencial? É isso que eu não entendo. Por que que eles insistem em querer que a gente adote, ou eles sabem que a gente não vai voltar às atividades tão cedo, e aí por isso que estão, né, fazendo força para que a gente adote a EAD como sistemática, ou então, né, eles estão querendo mesmo que a gente adote para que crie demanda, para que a gente comece a ter que pagar terceiros, terceirizar esse serviço, né, que seria disponibilizado. Já existem empresas aí disponibilizando esse serviço. Por quê? Porque as escolas não estão preparadas. No caso específico da Escola Vila, estaria preparado porque a gente possui, né, a Escola Vila e as escolas parceiras da pedagogia ecossistêmica, a gente possui todos os alunos registrados dentro da plataforma de ensino à distância. Mas a gente vê isso com critérios, né? A gente utiliza isso dentro da aula, que faz parte de um projeto maior, que tem toda aí uma filosofia e um embasamento, né? Que não é meramente você ligar o YouTube e cantar musiquinhas com as crianças, né? Como a gente vê algumas vezes, né?
Eu acho, Eduardo, que a transpsicomotricidade poderia ajudar muito nesse sentido, né? Fornecendo ideias, né? Porque às vezes os pais não sabem o que fazer com as crianças, não passa pela cabeça deles que os afazeres que eles estão tendo dentro de casa pode vir a ser atividade com as crianças, né? Fazer o próprio lanche, ensinar as crianças a lavarem o copo, né? Essas atividades que podem ser úteis, né? Às vezes a gente olha e fala, eu não tenho material em casa, mas gente, a casa é cheia de materiais que podem ser aproveitados, desde um balde onde a criança possa entrar dentro do balde, né? Até um rolo de papel higiênico, que dá para você fazer muitas atividades com um rolo de papel higiênico, né? Então, eu acho que falta muito essas ideias e talvez sugerir essas ideias nesse momento seria interessante, diretamente para os pais, né? Já ajudaria bastante, né? Não que essas atividades substituíssem, né, as atividades presenciais no âmbito escolar, né, mas para, né, até aproximar as pessoas que estão convivendo dentro de um mesmo teto, né? Eu acho que essa pretensão é a melhor, né? A gente está junto de verdade, né? E saber lidar com as crianças nesse momento é algo que a gente deseja muito, né? Desejaria muito, né? Não só as crianças pequenas, mas também, Já que você tocou, fala. né? É. Nós estamos sentindo tanta falta, hoje eu estava conversando com colegas psicomotricistas, uma falta do abraço psicomotor, um abraço de corpo inteiro, né? Com as pessoas queridas, imagina as crianças, né? Já que você tocou nesse aspecto da transpsicomotricidade, a gente tem feito um trabalho, um duplo trabalho, né, com as transpsicomotricistas que estão implicadas em instituições escolares, né? Estamos fazendo um trabalho onde a gente sugere que a criança seja olhada, né, como protagonista das suas ações, das suas construções de aprendizagem. Então, acompanhar a criança no que ela deseja fazer e oferecer alternativas, né, para que ela possa fazer livremente o que ela desejar, porque muitas vezes a pessoa acha que a aprendizagem ela só se dá a partir de um exercício codificado, né, onde já se quer uma resposta específica, né? Mas a criança, a gente sabe que se desenvolve em espiral, né, buscando as coisas fora dela para trazer de novo para dentro dela e novamente investigar. Então, a gente tem atuado num duplo sentido. Num primeiro, mostrando aos pais a beleza da espontaneidade da criança e das suas construções na sua própria autonomia, como protagonista, né? E buscar acompanhar esse brincar. Em paralelo, exatamente para favorecer esse aspecto, a gente tem buscado fazer um certo esvaziamento com os pais, uma escuta, né? Claro, não é uma terapia, enfim, o educador está ali buscando apenas abrir espaço afetivo, né? Espaço psíquico, porque a gente sabe, né? Todos estamos vivendo uma incerteza muito profunda, né? Morin diz que diante das incertezas a gente tem que lidar a partir de ilhas de certeza, né, e navegar nessas incertezas, mas a gente sabe o quão difícil é para todos nós lidar com o incerto, né? E algumas famílias estão muito angustiadas com o devir, né? Alguns são profissionais liberais que estão sem receber, ou alguns tinham um trabalho totalmente ligado a vendas ou alguma coisa, né, de mercado. Então, o que a gente percebe é um estresse tão grande, muitas vezes, no ambiente familiar, né, que não há essa possibilidade da observação, da compreensão daquela necessidade da criança, né, do acompanhar. Então, a gente tem feito esses momentos de esvaziamento, onde os pais, então, num horário onde a criança já esteja dormindo, ou onde ela possa estar com alguém, eles possam falar um pouco sobre essas angústias, né? Maravilha. E esvaziando
esvaziando essa sobrecarga, poder então se abrir para esse novo, né? Muitas vezes para alguns muito novo, de perceber a beleza da construção da própria criança. Porque a gente sabe que a criança muito pequena, ela acaba sendo um espelho, né, do psiquismo dos pais, né? Um espelho de como os pais estão. Né? Uhum. Então, a gente muitas vezes não consegue transpor, né, não consegue fazer os pais perceberem, né, essa beleza quando eles estão plenos de angústia. Né? Então, Uhum. temos trabalhado muito nesses dois sentidos, né? Especialmente com as crianças da educação infantil, né? Mostrando que, sim, é possível ver um vídeo, é possível ter uma atividade, mas sempre nesse sentido, né? Da relação, do resgate com a sua turminha, com a sua professora, né? Com aspectos do cotidiano que ele muitas vezes perdeu. Há crianças que reproduzem, né, as coisas que fazem na escola, mostrando a saudade, mostrando a falta que está fazendo. E os pais, em vez de simplesmente acompanhar esse brincar, né, entram em angústia, ficam com pena da criança, pena de si mesmos, com medo da situação. É totalmente compreensível, né? Uhum. Nós todos estamos inventando esse momento. Esse momento não tem precedente, quer dizer, o precedente é um século atrás. Então, é muito difícil, realmente, a gente entende perfeitamente, não há culpados, né? Agora, é preciso realmente que haja uma mudança no olhar para que as crianças então fiquem bem, possam conseguir esperar esse retorno, né? Uhum. Quando sentem um espaço de liberdade, né? O que você acha dos nossos dois investimentos? Nossa, eu acho extremamente necessário, Eduardo. Eu acho que as duas coisas elas são muito necessárias. Eu não diria que uma delas é mais necessária do que a outra, justamente porque as crianças pequenas elas realmente elas estão ambientadas dentro de um clima, né? Dentro da sua casa. Então, se os pais não estão bem, elas vão sentir, não tem como não, né? E eu acho que sim, eu acho que vocês estão fazendo um serviço, digamos assim, extremamente necessário nesses dias, né? As pessoas, elas realmente estão angustiadas, a incerteza não é algo que a gente tem aprendido na escola comum, né? Então é muito difícil, né, a gente ensinar a condição humana, ensinar a incerteza, ensinar, né, a identidade planetária e todas essas questões da complexidade, né, é muito difícil de ensinar. E aí algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas, né, não têm desenvolvido essas habilidades. E aí nesse momento ela se torna vulnerável realmente. A gente se torna um pouco mais perdido e a gente precisa de conversações, né? E aí entra nosso maravilhoso Maturana para dizer, bom, se a gente não conversa, né, a gente não cria mundos conjuntos, né? Então a gente precisa conversar para a gente construir um mundo novo, né? E aí, como estamos isolados, é, é muito difícil haver essa conversação, né, espontânea. A gente precisa marcar para conversar, né? Então a gente essas conversações elas são necessárias mais do que nunca, porque realmente um novo mundo está acontecendo, né? Está por vir, está sendo criado e ele só vai ser criado a partir das conversações, né? A gente
A gente tem visto efeitos interessantes, né? E agora me ocorreu uma questão, que nós estamos quase encerrando, já daqui a pouco o Instagram nos corta. É, não há coisa mais maravilhosa para uma criança pequena do que investigar o corpo dos seus pais, né? Quer dizer, um corpo disponível, uma possibilidade de interação num brincar livre, né? Que aprendizado mais profundo e mais importante para o dever dessa criança há do que conhecer os seus pais, né? Conhecer os seus pais de forma afetiva, ter uma relação corpo a corpo com eles, né? Poder ser acompanhado. É claro que também os pais, eu entendo, muitos estão trabalhando até mais do que quando trabalham fora, né? O home office muitas vezes é um pouco assim, leva o sujeito a um pouco esse lugar de exploração, né? Quer dizer, parece que não tem fim, a pessoa está trabalhando o tempo inteiro, né, muitas vezes, mas também dá oportunidade para abrir pequenas brechas, né? É claro que ninguém tem uma disponibilidade o dia todo, é preciso, né, as pessoas estão fazendo comida, estão limpando sua casa, estão cuidando, né, de outras questões, mas é possível abrir pequenas brechas, né, nesses momentos de trabalho, para olhar para a criança e entender o que ela está realmente necessitando, né? Quando a gente pega uma criança, por exemplo, no consultório, que já traz uma demanda, já traz uma marca mais profunda, né? O que normalmente dá certo? O que faz com que ela evolua, né? Exatamente esse olhar, essa atenção para as demandas que ela traz, para a autenticidade, né, de quem ela é, para a singularidade de quem ela é, né? Porque muitas vezes a gente tem idealizações, né? E quer encaixar o outro nessas idealizações. E isso muitas vezes acaba causando um efeito de embotamento, né? Um efeito ou de somatizações, ou de patologização mesmo da criança, né? Então a gente tem hoje uma oportunidade muito rica, porque, no nosso ponto de vista, não há coisa mais preciosa para a criança do que ser compreendida, né? Ser observada, compreendida, escutada, né? E a partir disso, tudo vai se desenvolver plenamente. A motricidade, a afetividade, a cognição, né? Há uma garantia de devir, aquela que a gente tem a fantasia que está nas técnicas, né? Que está eu não estou aqui, obviamente, desvalorizando o profissional, desvalorizando qualquer técnica, mas eu digo que a relação, como a gente acredita, né? Está na base, né? É a base da construção de qualquer devir, né? De qualquer desenvolvimento pleno, né? Mas, infelizmente, por conta dessas questões de mercado, por conta dessas pressões, a gente acabou também transformando, né, a nossa concepção de educação naquela esteira da fábrica, né, de apertar parafusos em sequência, e isso, infelizmente, causa muito mais males do que benefícios, né? A gente sabe disso. Vamos ver se depois desse momento todo de angústia, né, a gente consiga entender o que é realmente prioritário, né, para a nossa vida, o que é valioso, o que é precioso, o que a gente precisa realmente defender e as coisas que talvez a gente precise rever, né, precise transformar. Querida, eu queria continuar horas aqui conversando com você, porque é maravilhoso sempre, mas eu peço que você traga suas palavras finais para a gente poder concluir esse momento e, num outro momento, a gente volta a falar um com o outro também com esse público. Eu estou com um problema visual, eu não estou conseguindo acompanhar. Algumas pessoas se colocaram, se você tiver a condição de dar uma olhadinha no que o pessoal trouxe, se você quiser comentar alguma coisa, e trazer suas palavras finais. Tá certo. É, Eduardo, eu também tenho um ligeiro problema visual, Tá né? certo. Mas eu vou tentar olhar aqui alguma coisa. Parece que o meu som ficou sem som, e depois o seu som ficou sem som, e depois travou, né? Bom, eu posso então dizer que a gravação da nossa conversa vai ficar no Instagram e depois na fanpage da Transpsicomotricidade, que agora a gente já tem uma tecnologia para gravar as lives. Então fiquem tranquilos, porque aqui o som está funcionando bem. Eu queria só falar algumas coisas, né? Sobre a sua última fala, Eduardo, depois de tudo isso, com certeza
muita coisa vai mudar, né? Mas essa mudança não começa depois de tudo isso, né? Essa mudança está começando agora, já está em processo. Então, aí vem a necessidade da gente estar criando, e aí você fala da questão da criação, né? Então, a criatividade, o exercício da criatividade é agora já, né? Então, nós estamos isolados e a gente não está sentindo o poder, né, de transformação desse momento, porque nós estamos isolados, a gente precisa conversar, a gente precisa se mobilizar, né, cada um no seu lugar. Mas precisamos estar juntos e mobilizados, a gente precisa conversar, né? As conversações vão criar novos mundos. Se a gente deixar para fazer isso só depois, não vai dar muito certo. As grandes corporações já estão, né, querendo construir, tomar a dianteira nessa construção, né? Então é muito fácil, por exemplo, depois de tudo isso, ser institucionalizado o EAD para todo mundo, né? É muito fácil eles mudarem, mas mudarem para superficialmente, né? Para manter um paradigma, né, do ser humano o tempo inteiro servindo à economia e não a economia ao ser humano, né? Então nós estamos o tempo inteiro sendo subservientes à economia. Eles já estão, né, produzindo e já estão conversando e já estão implementando coisas. A gente tem que ter uma força agora de criação. E essa criação vem a partir, claro, da conversação. A gente precisa estar junto, a gente não precisa alimentar as divergências, a gente não tem que alimentar a separatividade. E a separatividade acontece em todos os âmbitos hoje em dia. Esse é o grande problema, esse é o grande vírus, né? O vírus da separatividade, né? Que afetou todo mundo ao extremo, ao ponto de hoje a gente estar correndo esse risco que foi em decorrência, né, da falta de respeito para com o, a ecologia, a natureza. Foi por isso que começou tudo isso, né? Então, a gente está predando o planeta que nos abastece, né? Que nos provém de graça, né? E lindamente, né? A gente está degradando tudo, né? E a gente tem que olhar para isso. Muitas pessoas não refletem sobre isso, né? Bom, aqui estão falando que gostariam de fazer as oficinas, né, da transpsicomotricidade. Estão falando, tem uma mãe da vila, né, que se sente segura com o posicionamento da escola, né, um olhar sensível. Mas tem aquela inquietação. E os pais que não querem pagar mais a escola, né? E os pais que querem educação à distância, né? Então, toda essa questão depende também do posicionamento, né, da escola, porque